Atualmente, em muitos países do mundo, as pessoas são vítimas da violência, da opressão e inclusive da morte, devido à sua fé. 75% dessas vítimas são cristãos. O silêncio e a indiferença do Ocidente diante destes factos é algo que desanima e levanta suspeitas. A maioria das pessoas sabe pouco ou nada do que está a acontecer. O século XX foi testemunha de agitações e perseguições sem precedentes. Os regimes radicais, de direita e esquerda, acabaram com a antiga ordem que considerava o cristianismo um processo. Milhões de pessoas pereceram, muito mais do que nos séculos anteriores. Hoje em dia, a censura às atividades da Igreja, por parte dos Estados, abriu as portas a medidas drásticas contra os cristãos. Na China, os bispos e sacerdotes continuam a desaparecer misteriosamente, enquanto outros se encontram em prisão domiciliar ou na cadeia, às vezes durante décadas. Esta é a gravação de um vídeo secreto do bispo John An Dingxiang, de Yongnian, que esteve preso durante 35 anos. Dom An aparece enjaulado numa sacada e levanta uma cruz, como uma mensagem de fé e desafio. Enquanto a perseguição patrocinada pelo Estado continua a ser uma realidade brutal, muitas ditaduras caíram por terra desde 1990 ou foram submetidas a reformas. Esses países gozaram de liberdades inimagináveis nas gerações anteriores. Noutros lugares, a queda deixou um vazio de poder que foi rapidamente preenchido por novas ameaças à liberdade religiosa, com consequências muitas vezes trágicas. O problema do extremismo islâmico prevalece em todo o Médio Oriente e no norte de África, em diferentes proporções. A partir da recente queda dos regimes do mundo árabe, as vozes moderadas do Islão avançaram um pouco contra os extremistas, que tentam preencher o vazio de poder. Os cristãos são cada vez mais vulneráveis e temerosos, e com razão. Com Saddam Hussein eliminado no Iraque, os ataques às igrejas, moradias e famílias têm sido violentos e sistemáticos, dando como resultado o êxito massivo de cristãos, cuja população diminuiu de 1,4 milhões para pouco mais de 300 mil desde 2003. Eventos similares ocorreram no Egito, embora numa escala menor. A situação na Líbia e na Síria também é preocupante. Em lugares onde a religião dominante estabelece uma ordem social injusta, como o sistema de castas na Índia, a mensagem cristã pode provocar agressões massivas. No estado indiano de Orissa, os extremistas levaram a cabo uma onda de violência anticristã sem precedentes em magnitude. Mais de 330 igrejas e capelas foram atacadas e mais de 5.000 lares foram agredidos. O número total de mortos foi de quase 500, enquanto 54.000 pessoas ficaram sem casa. Uma religiosa, a irmã Aminá,
foi violada na frente de uma multidão hostil. Desde então, ela fez os seus votos perpétuos como religiosa. Eventos similares ocorreram na Malásia, Indonésia, Paquistão e Sri Lanka. O Papa Bento XVI disse que a liberdade religiosa é o mais importante dos direitos humanos, porque expressa a realidade fundamental da pessoa humana. Como Associação Católica Internacional, o compromisso da ajuda à Igreja que sofre é apoiar estas comunidades e garantir que pelo menos os perseguidos não sejam esquecidos. Ouça o grito dos que sofrem pela fé. Nós somos a sua esperança. Somente juntos poderemos superar o ódio religioso. O fundador da Ajuda à Igreja que Sofre, Padre Wernfried van Straten, disse: eles estão a ser provados na fé e nós estamos a ser provados no amor. Olá de novo, esta é a Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Acabámos de fazer uma viagem por vários países onde não há liberdade religiosa, onde os cristãos são perseguidos. Foram apenas 6 minutos de filme. Mas, no tempo real em que tudo isto aconteceu, morreram dezenas de pessoas, muitas outras foram ultrajadas, perseguidas, humilhadas. Muitos estão ainda na cadeia. Qual foi o crime que cometeram? Apenas o de serem cristãos como nós. Apenas isso. Há números que falam por si. Entre 2003 e 2010, os ataques terroristas contra cristãos em África, no Médio Oriente e na Ásia aumentaram 309%. Eu repito, 309%. Catarina Martins, quando vemos estes filmes que nos recordam estas atrocidades, maior é a responsabilidade de todos os que trabalham e colaboram com a Fundação AIS, porque é preciso denunciar tudo isto. Em outubro tivemos o lançamento do Relatório de Liberdade Religiosa. É verdade, em outubro tivemos o lançamento de mais um Relatório da Liberdade Religiosa. É um relatório que nós editamos de 2 em 2 anos. E este relatório é um documento bastante extenso, bastante denso, isto porque analisa cada país do mundo. Por exemplo, reportando agora ao relatório de 2012, foram 196 países analisados, em que cada país é analisado, primeiramente, da parte da Constituição, de como é que é a Constituição relativamente a este ponto da liberdade religiosa. Porque há países, já agora podemos acrescentar isso, há países em que não há liberdade religiosa e isso está no documento principal. Exatamente, vem espelhado na própria Constituição, em que não há liberdade religiosa. Portanto, cada país é analisado do ponto de vista jurídico, da Constituição, e depois cada país é também analisada todas as situações que aconteceram, não só com os cristãos, mas com todas as religiões. Portanto, é um relatório, um documento bastante extenso, em que todos os países são analisados, onde são descritos aqueles países onde há, de facto, atentados à liberdade religiosa. Os casos são descritos, portanto, há uma descrição bastante extensa de tudo o que se foi passando no último ano relativamente a esta questão. E este trabalho, como dizia o Paulo no início, portanto, é extremamente importante para nós. Isto porque assenta na nossa missão. A missão da Ajuda à Igreja que Sofre é, de facto, informar, orar e partilhar. E, portanto, este relatório assenta neste primeiro pilar de informar, em que nós temos como missão dar a conhecer, temos esta obrigação de dar a conhecer a situação da Igreja no mundo. E, portanto, com este relatório ajuda-nos a tentar perceber quais os países onde, de facto, há atentados à liberdade religiosa, onde é necessário nós atuarmos mais, onde é necessário estarmos atentos e onde a Igreja, porque nós somos uma instituição católica, portanto, ajudamos a Igreja Católica, não só, mas também, e, portanto, ajuda-nos a perceber quais é que são os países onde nós temos que estar mais atentos e estamos mais a atuar no terreno, a dar mais ajuda para que seja possível, não a liberdade religiosa, porque nesses países onde há atentados à liberdade religiosa é muito difícil ultrapassar esta questão, mas ajudar a Igreja a continuar lá, a ser testemunha, continuar a estar presente
e também com esta nossa informação ajuda-nos a dar a conhecer e a sabermos e a participarmos neste sofrimento dos nossos irmãos Exato. Que estão em tantos países. E, por outro lado, também é um instrumento de trabalho para, por exemplo, não só os agentes da Igreja, mas também jornalistas, comentadores. Portanto, é um instrumento para eles terem mais consciência daquilo que se passa no mundo. Sim, é um instrumento de trabalho muito valioso e gostaria aqui de referir algumas palavras que foram ditas na altura do lançamento, no dia do lançamento, em que o deputado Ribeiro Castro disse que este relatório, de facto, é um trabalho ao melhor nível das instituições que falam sobre as questões dos direitos humanos, porque a liberdade religiosa é um direito humano, faz parte da Constituição dos Direitos Humanos e, portanto, é um dos trabalhos mais exaustivo e que está ao nível de qualquer relatório que instituições como a Amnistia Internacional possam fazer sobre esta temática dos direitos humanos. Portanto, é um relatório que nos ajuda a perceber com os seus dados estatísticos, com toda a análise feita de cada país, nos ajuda a perceber e ajuda-nos a não ficar indiferentes às questões da liberdade religiosa no mundo. Já agora, para quem nos está a ouvir e provavelmente estará curioso sobre este relatório, para quem não tem conhecimento dele, as pessoas podem adquirir este relatório. Sim, é possível adquirir este relatório, basta-nos ligar ou entrar em contacto connosco e pedir-nos este relatório. Também vai estar disponível online na nossa página de internet, também estará lá este relatório disponível para quem quiser aceder e para quem queira saber mais sobre determinado país, uma vez que todos os países estão disponíveis online e, portanto, podemos ter curiosidade de saber Exatamente. Mais sobre um ou outro país. E, portanto, é possível destas duas formas, ou em formato de papel, de livro, ou em formato digital através da nossa página de internet. Fica aqui esse repto também, cada vez que nós ouvirmos na televisão ou lermos nos jornais alguma notícia de algum atentado com a matriz religiosa, podemos ir a este relatório, podemos e devemos, para tentar perceber o enquadramento, porque é que aquilo está a acontecer, desde quando é que aquele país é flagelado por determinado tipo de atentados. É uma informação que é muito útil. Bom, mas nós estávamos aqui a falar, já falámos da Nigéria, mas este ano também estivemos muito focados na situação na China. Não é? É verdade, e não podia ser de outra forma. A China é um país que, e quem ler este relatório vai perceber, é um país extremamente complicado relativamente às questões da liberdade religiosa. Isto porque ser fiel ao Papa, ser fiel às diretrizes de Roma e do Vaticano, pode significar a nossa própria morte. E, portanto, é um país que nós não podíamos deixar de focar. E neste filme que nós vimos, repararam no bispo John Han, da diocese de Ongnian, e que aparece atrás de umas grades com uma cruz. Um gesto desafiante, não é? É um desafio, mas é também um testemunho, é uma mensagem muito forte, de uma grande mensagem, de uma grande coragem. Aquele bispo teve preso 35 anos. 35 anos. Atrás das grades. E, portanto, aquele desafio dele de mostrar a cruz, portanto, não o conseguiram, portanto, tiveram-no em cativeiro, mas não o conseguiram demover da sua fé em Cristo e, portanto, continua a dar o seu testemunho. E isto é um exemplo para nós. Para situar um pouco esta questão da liberdade religiosa na China, a China considera todas as religiões como um atentado à segurança do próprio país. E, por isso, todas as religiões têm associações patrióticas. É uma versão governamental, não é? Exatamente. É uma versão governamental em que não é mais do que dá-nos as diretrizes de como é que cada religião deve ser seguida, portanto, evitando que haja um perigo de atentado à segurança do país. Portanto, e também os católicos têm uma associação patriótica, portanto, onde são bispos nomeados pelo próprio governo, em que toda a Igreja é conduzida pelo próprio governo. Aliás, daí é que se costuma dizer que a Igreja que continua fiel ao Papa, ao Vaticano, é a Igreja clandestina na China. Exatamente, porque, portanto, existe esta associação patriótica, portanto, a Igreja oficial do governo, mas também existe a Igreja clandestina, onde milhares e milhares de pessoas continuam e estão presentes nesta Igreja clandestina. E que são considerados traidores. São traidores pelo governo, são considerados traidores, mas são fiéis ao Papa. E eles consideram, são as diretrizes que vêm do Vaticano que eles seguem, portanto, são fiéis ao Papa. Só que ser fiel ao Papa ou pertencer a esta Igreja clandestina significa tortura, prisão e possivelmente a morte. Pois. E eles pedem-nos ajuda, não é? Eles pedem-nos ajuda e nós não podemos ficar indiferentes, porque esta Igreja escondida que necessita da nossa ajuda, nós não podemos ficar indiferentes e temos que dar ajuda, toda a ajuda que nós conseguimos Muito dar. bem.
Portanto, este ano nós já falámos aqui da Nigéria e da China. A Índia também foi um país ao qual nós votámos muita importância, não é? Aliás, esteve cá em Portugal o Bispo de Orissa, Dom John Barua, a nosso convite da Fundação AIS, e ele deu-nos um grito um grito de ajuda, digamos assim, não é? Sim, foi um pedido de ajuda muito forte, foi um testemunho muito importante e que marcou muito. Quem esteve com ele subsaltou consciências, não é? Sim, porque ele abanou a nossa consciência, abanou as nossas... não nos deixou indiferentes. E, portanto, e de facto, o Bispo Barua, que é da Diocese de Orissa, de facto, Orissa foi o centro de toda a violência contra os cristãos em 2007 e 2008, em que houve milhares e milhares houve centenas de mortos, 50 mil desalojados, cerca de 5 mil casas e igrejas que foram destruídas. Portanto, um cenário de horror. E o Bispo Barua veio cá dar-nos este testemunho de como foi renascer desta onda de violência e mostrar-nos, dar-nos um testemunho de perdão, de como é viver nesta região que foi tão sacrificada, tão martirizada, apenas porque é a zona onde há mais cristãos. Foi muito interessante ver o testemunho dele de perdão, de como é possível continuar a viver e de querer trabalhar com estas pessoas que mataram o nosso irmão, mataram o nosso pai ou a nossa mãe. Mas queremos estar lá e queremos dar o nosso testemunho de perdão, de fé e querem continuar. E, portanto, foi um testemunho muito interessante que nós ouvimos. Muito bem. Em relação a todos estes casos que nós temos estado aqui a falar, nós podemos dizer que vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar mesmo. 2012 foi um ano também muito especial aqui para nós. Foi o ano do arranque aqui deste programa de televisão. É verdade. Que balanço é que fazemos deste programa? Esta parceria começou em maio deste ano e tem sido uma parceria muito gratificante. Tem sido um trabalho muito, muito interessante e muito gratificante. Isto porque quando nós vamos, eu tive agora a oportunidade de estar em viagem pelo país com o Bispo John Barua, vieram várias pessoas ter comigo a dizer que eu conheço-a, eu vejo, e aquele senhor que está consigo, onde é que ele está? Portanto, as pessoas têm ouvido, têm-nos visto, não ficam indiferentes e é isso que é esse o objetivo, é dar a conhecer e é pedir a todos os que estão lá em casa que não fiquem indiferentes. Já são muitos os que nos contactaram, mas peço a quem está agora a ouvir-nos para que não fique indiferente a esta igreja no mundo, esta igreja que pede ajuda, que necessita de nós para continuar nos seus locais, para continuar nas suas terras, para continuar a ser testemunho de Deus nas suas terras. E, portanto, se quiser, entre em contacto connosco hoje mesmo e pode colaborar connosco. Toda a sua generosidade é fundamental para nós podermos continuar e, acima de tudo, as suas orações são também fundamentais para podermos continuar neste nosso trabalho. Que este programa seja uma espécie de porta de entrada para mais voluntários, para mais benfeitores para a Fundação. Exatamente. Não é? Nós estamos a chegar aqui ao final deste programa, Igreja no Mundo, que é o programa de televisão da Fundação AIS, o último programa do ano 2012. E 2013 vai ser um ano muito especial porque é o ano em que se vai assinalar o centenário do nascimento do Padre Winfried von Straten, que é o fundador da Fundação AIS. Vai ser um ano muito especial, onde vamos, portanto, celebrar o 100º aniversário do nosso fundador, mas mais para a frente falaremos sobre todas as iniciativas, já estão várias iniciativas preparadas para este ano, mas fica prometido aqui um programa especial dedicado a este tema e a estas comemorações do 100º aniversário. Queria só deixar aqui uma pequena lembrança para ficar também como um desafio e para nos continuarem a ver-nos e a ouvir e esperar por este programa que vamos falar do centenário do Padre Winfried, em que o Padre Winfried dizia uma frase que eu acho que significa tudo e significa muito emblemática, que diz: os cristãos perseguidos são a elite da Igreja. E, portanto, eu acho que o exemplo destes cristãos perseguidos, são eles que nos alimentam a nossa fé. E são eles que nos ajudam a estar aqui, a dar a cara por este trabalho e ajudam-nos a querer continuar a fazer parte desta imensa família que é a Ajuda à Igreja que Sofre. E, portanto, esta frase acho que significa e tem um significado muito especial para nós. Portanto, os cristãos são a elite da Igreja. Muito bem. Agora sim, estamos mesmo a chegar ao final de mais um programa Igreja no Mundo, do espaço de televisão da Fundação AIS. Em nome de todos os que contribuíram para que estas emissões tivessem chegado até si, muito especialmente à TV Canção Nova, o nosso muito obrigado. Até o próximo programa e até 2013, se Deus quiser.